Bom, pessoal, então, na noite de hoje, como o Alex falou, a gente vai falar sobre o amor. Essa palestra, eu já dei uma vez essa palestra na SESF, e o motivo pelo qual eu resolvi fazê-la de novo é, primeiro, que fortalece mais a importância de amar dentro de mim primeiro, né? E cada vez que eu leio, cada vez que eu me preparo para fazer essa palestra, é, eu fixo mais aquilo que ela traz, porque vocês vão ver aqui hoje que existem maneiras de amar, existe maneira de se fazer amado, e a gente muitas vezes não sabe disso, né? Muitos talvez já saibam e já façam isso, né? Que a gente vai propor aqui, que a gente vai mostrar na noite de hoje, mas outras pessoas não, assim como eu, quando comecei a preparar essa palestra, e depois eu vou falar para vocês o motivo pelo qual eu resolvi compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo. Não estou aqui para ensinar nada a ninguém, é uma conversa nossa que a gente vai ter aqui na noite de hoje. Eu, como todos vocês, estou aprendendo e estou aqui só compartilhando aquilo que eu tenho aprendido. Então, a primeira pergunta é: existem realmente várias maneiras de amar? Como que eu gosto de ser amado? Como que o outro gosta de ser amado? Isso a gente vai ver na noite de hoje. Então, para a gente começar, é, gostaria de saber de vocês que é a paixão para vocês. Porque a gente sabe que antes do amor é vem a paixão. Quando a gente está apaixonado, a gente não começa simplesmente. Não existe aquela história do amor à primeira vista. Ao menos se for almas afins, né, que já vem várias encarnações juntas, bate o olho e fala: não, essa é a minha alma gêmea. Mas, no geral, não, a gente não começa a amar uma pessoa à primeira vista. Então, o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente o primeiro sentimento que a gente tem pelo outro, né, falando de relacionamento, é a paixão. Falando de casal, né, é a paixão. E o que é a paixão? Quem arrisca dizer o que é a paixão? Bom, arriscar a gente sempre arrisca, né? Bom, a paixão, ao meu ver, ela está mais relacionado com um padrão emocional. É uma emoção que ela é muito forte e que está relacionado muitas vezes ao apego, né? Então a gente pode ter paixão não só por outra pessoa, mas pode ter paixão por um hobby, você pode ter paixão por uma arte, você tem algo que te apega, que te canaliza muitas emoções que, de certa forma, ela pode estar tocando também ao nível sentimental. Então, a paixão era uma coisa, vamos dizer assim, relacionado muito ao aspecto do ser humano carnal. Legal. Legal. Alguém mais arrisca? Eu acho que tem a ver com posse, né? O amor, esse primeiro amor, que é o meu amor, né? É a posse, eu acho que tem a ver com bastante com. E o primeiro lugar quando a gente vai para a gente saber a definição de alguma coisa, pelo menos no passado, era o dicionário, né? Hoje a gente vai no Google. Mas quando a gente vai no dicionário, a gente vê que a definição da paixão é a seguinte: paixão é o fogo, é um momento, é um incêndio, é aquilo que nos captura, que nos estonteia, que nos perturba, que nos faz entrar numa relação de dependência. Tem um pouco disso que o João falou, né? E quando a gente está apaixonado, a gente cria como se fosse uma dependência. A gente não consegue viver sem o outro, a gente quer ver o outro toda hora, se a gente quiser, né? Que se a gente pudesse, a gente estaria grudado. E esse sentimento de posse, meio que a Thaís falou, né? Essa relação de dependência, aquilo que nos captura, que não nos... A gente nem sabe explicar o que a gente sente, né? A paixão nos faz perder a racionalidade e a noção do tempo e espaço. Imagina você, não sei se na época de vocês se era assim, às vezes você vê um casal de namorados, às vezes numa rua deserta, na esquina, num lugar perigoso,
e eles estão tão apaixonados que eles não veem nada em volta, né? Aquele momento, como se estivesse envolvido no envelope ali, os dois, protegidos, e eles não querem saber onde estão, como... Então, faz mil e uma loucuras, né? Por estar apaixonado, querer estar com o outro, não importa como, enfrenta tudo, família, enfrenta transporte, às vezes 4 horas de transporte para encontrar a namorada. Então, é esse sentimento essa racionalidade que a gente perde quando a gente está apaixonado, né? A gente fica meio que cego. A gente vê uma espinha no rosto do outro e acha que é uma covinha, né? Coisa bonitinha. E a gente não vê defeito no outro quando a gente está apaixonado pelo outro, né? Então, essa racionalidade que a gente acaba perdendo. E a paixão é o ponto de partida, como eu falei no início. Para a gente chegar ao amor, a gente passa por essa paixão, né? Por tudo novo e tudo que nos encanta. Né? Mas, E Daniel, Oi, vou fazer uma observação. Eu percebi que você focou a paixão, a definição, quando a gente está relacionando entre duas pessoas, né? Uhum. Mas eu vou lembrar uma passagem rápida aqui de um filme. Se eu não me engano, era o Carpe Diem, quando eu lembro que ele era um aprendiz de artes dramáticas e ele tinha uma poesia para declamar, para poder mostrar sua expressão. E por mais que ele se esforçava, ele queria ser um artista, ele era muito medíocre, era péssimo, né? E aí o professor, o tutor do curso, ele chamou ele no canto e falou assim: enquanto você não tiver uma paixão na sua vida, seja lá pelo que for, você não conseguirá se expressar a esse ponto de que ele precisava, né? Então, eu vejo que a paixão, ela necessariamente não é canalizada a uma pessoa, mas por algo que você faça de forma apaixonada, né? Algo apaixonante. Sim. E isso pode ser até, não importa se é por poesia, não importa, você tem uma paixão por algo, aquilo mexe com seus sentimentos de tal forma que, como colocou, é um incêndio, é algo muito forte que faz brotar sentimentos, né? Sim, sim. E a Então, gente pode se sentir apaixonado, né, por um animal, a gente pode se sentir apaixonado. Né? A gente utiliza essa expressão, né, sou apaixonado por chocolate, por exemplo, né? A gente pode exatamente, que é algo muito direcionar forte. não, você tem razão, é isso mesmo. Isso mesmo. Eu estou focando, né, na relação humana, né, hoje, por conta do que a gente ainda precisa trabalhar dentro de nós, né? Da questão do amor, né? Para eu chegar nesse ponto vou falar mais de relacionamento, até pelo momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente está enclausurado dentro de casa com os nossos amores, né? Então, a gente precisa, nesse momento, a gente está sendo chamado a amar profundamente aquelas pessoas que a gente está no nosso dia a dia, né? Então, o intuito maior é nesse sentido. Mas você tem razão, a gente pode estar apaixonado realmente não só por pessoas, mas por objetos, coisas, animais. E em relação ao amor, né? O que é o amor? O que o dicionário traz para a gente? O amor é o sentimento profundo de afeição entre as pessoas. É o querer bem. Isso é uma das definições, se você procurar lá no dicionário, tem várias definições, mas uma das definições é essa, a afeição profunda. Não é uma coisa simplesmente rasa, é aquilo que vem lá do fundo, que é um sentimento que poucos de nós conseguem explicar. Né? Quando a gente fala de amor, né? A gente pensa logo no amor de mãe, né? da mãe para um filho, né? Que é o amor mais sublime que a gente consegue vislumbrar, né? E o amor, que a gente vai falar daqui para frente de uma outra pessoa que você já sabe quem é, mas então essa afeição entre as pessoas, é o querer bem, é um sentimento profundo. Thaís levantou a mão, quer falar? Eu quero. Eu não sei se você vai chegar lá, mas na minha opinião, a paixão ela não é uma escolha.
o amor é uma escolha. Eu não sei o que você tem a dizer sobre isso. A paixão é Porque, aquela coisa assim, arrebatadora, né? porque a paixão você não vê defeito, então você não tem que perdoar nada, tá tudo Sim. ali. Sim, de certo Quando você ponto é tem, isso. de tanto o amor, para mim, é uma escolha, porque você escolhe passar por cima ou conversar, ou perdoar, ou levar em consideração a opinião do outro, Sim. isso num relacionamento, pai, mãe, filho, etc. e tal. Sim, então sim. você escolhe estar disposto a amar. Tem razão. É isso mesmo. Acho que é isso. Tá, é só isso mesmo. Bom, Pode tocar. beleza. Então, o Ok. amor, voltando, né? Amor é a paixão domada e acalmada. Então, quando a gente consegue domar aquele fogo que é dentro de nós, né? E consegue olhar para o outro sem aquele olhar apaixonado, consegue olhar os defeitos do outro, mas amá-lo além dos seus defeitos, isso é amor. Né? Amor é um sentimento que deixa você e o outro livres. Não tem posse quando você ama. Né? Você deixa simplesmente o outro ser aquilo que ele deseja ser, sem prender, sem estar com aquela é meu, né? Meu marido, meu filho, meu namorado, meu carro, meu, né? Então simplesmente esse sentimento é o equilíbrio. E o amor é olhar o outro além dos seus defeitos. É como quando eu olho essa frase, eu lembro de Jesus quando ele olhava para Públio Lentulus, e ele não via Públio Lentulus, ele via Emmanuel, né? Ele via além daquilo que o outro está no momento, porque nós não somos. Eu não sou Daniel, você não é Alexis, você não é João, você não é Thaís, você está Thaís, né? Você está Daniel. Então, é o momento que você está. Então, quando Jesus olha para a gente, ele não olha o Daniel hoje, ele olha o Daniel, o espírito perfeito que está lá na frente. Quando a gente começa a olhar a pessoa assim, além dos seus defeitos, a gente está realmente praticando esse amor. A gente está olhando além. A gente não está olhando para aquela pessoa, tirando uma fotografia e guardando, né, de alguma coisa, de algum momento que aquela pessoa fez de ruim com a gente. E toda vez que a gente olha para aquela pessoa, a gente olha aquela fotografia e sente rancor por ela, né? Esquecendo que tudo evolui. Aquela pessoa que talvez te fez mal há 10 anos atrás, ela não é a mesma, ela modificou, ela progrediu. E nós próprios somos a verdadeira mudança, né? O verdadeiro exemplo de mudança, porque eu não sou aquele que era há 10 anos atrás, como vocês não são. Então são momentos. Então, quando olhar o outro além do defeito é simplesmente olhar o outro como um todo, não o que ele está no momento, né? Mas aquilo que a gente... É difícil, a gente sabe que é difícil, né? Por conta de várias dificuldades que a gente traz de relacionamento, não só dessa vida, mas de muitas. Mas é isso que a gente pode dizer um pouco do amor. E aí a gente lembra também quando, né, não sei se é da época de vocês, não é da minha época não, isso aqui eu peguei, né, na internet, aquelas figurinhas que tinha, né, o amar amar é cuidar bem um do outro, amar é não cansar de te mimar, amar não é precisar de motivos para comemorar, é ficar feliz quando... Ficar feliz quando ele chega, né? Então, ficar feliz é fazer isso tudo depois da paixão. Continuar fazendo depois da paixão, né? Então, era muito legal, a gente tinha essas figurinhas aí, principalmente as meninas adoravam essas figurinhas, tinha nas agendas, naqueles cadernos de perguntas, né, que a gente então. Eu lembro disso aí, quando eu era pequeno, eu lembro, eu achava que era a maré. A maré. Maré do mar, sabe? Depois de muito tempo eu descobri Daniel, que não precisa entregar a idade nossa, não. Não dá para entregar a idade.
Bom, caderno de pergunta, aí você foi, olha, não foi? tirou do fundo do baú. Verdade, eu me entreguei agora. Mas, pelo menos eu era bem pequeno, né, para pensar isso. Né? Tá vendo? Não, eu via minhas irmãs fazendo isso. Então, É. bom, então eu acho que a definição mais linda que eu achei sobre o amor, eu achei essa aqui, né? O amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. Vocês sabem onde está isso? Que definição é essa? Aonde se encontra isso? Acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu só não vou lembrar aonde certinho, mas se eu não me falha a memória, está lá. Eu acho que é alguma instrução dos espíritos que o Kardec recebeu, não sei, não estou chutando agora. O que vocês acham? Vocês... É o ponto mais delicado do sentimento. Eu lembro disso aí. Ou é no Evangelho ou é no Livro dos Espíritos. Eu concordo com o João. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Parabéns, João. Aí, muito bem. Está lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, é a lei de amor. Que a gente já leu isso várias vezes, mas se a gente parar para analisar, ó, no seu início, ele só tem o sentimento por excelência, os instintos são levados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, né? Eu fico lembrando do homem das cavernas lá, né? Que fazia, né, tudo através do instinto, mas não tinha nenhum sentimento, nenhuma sensação envolvida pelo outro, né? Era basicamente instinto, como um animal. Mais avançado e corrompido tem sensações, começa já a sentir algo, ter uma sensação de algo que ele não sabe explicar, né? Que acaba protegendo o outro, né? A família, aquela coisa mais olhando o outro de forma diferente, sentindo algo que ele não sabe ainda o que é. Mais instruído e depurado tem sentimentos. Aí ele já começa a sentir realmente, né? Mais instinto nem sensações, é um sentimento que brota de dentro, né, do ser. E o ponto delicado do sentimento é o amor, ou seja, passou da paixão, aquela paixão acalmada, né, que a gente viu. Então, é o mais delicado, né, desse sentimento, é o amor, né, que ele fala, não é do amor no sentido vulgar do termo, como a gente fala às vezes, né, eu amo sair à noite, eu amo dançar, né, não é esse amor vulgar, mas é o amor esse foco que ele fala, né, que reúne as aspirações e revelações sobre-humanas. E continuando, né, os psicólogos concluíram que se sentir amado é a principal necessidade do ser humano. E a gente olha quanto, hoje em dia, né, o quanto a falta de amor causa desastres, né? Desastres emocionais, desastres financeiros, desastres de todas né? Causa guerras, causa tantas coisas que a gente vê aí no nosso planeta. É tudo isso falta de amor, porque se nós amássemos realmente, amássemos o outro, né, e nos amássemos verdadeiramente, esse amor que a gente está falando, né, a gente não faria guerras, a gente não faria mal ao outro. E sem amor, os problemas se tornam insuperáveis, as dificuldades avolumam-se pela vida. E é verdade, né? Como a gente acabou de falar, sem a falta de amor, ela causa realmente... quem não se sente amado vive desanimado, na verdade. E a gente vê, né, uma definição também do amor, né? O que seríamos sem amor? O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, nos traz, na sua primeira carta aos Coríntios, ele traz a definição de amor, né, que o Renato Russo ele fez, né, a música Monte Castelo, que traz um pouco dessa epístola,
E eu tenho uma outra versão de uma música que eu vou tocar para vocês agora, que é de uma pessoa, de um autor chamado Sérgio Barbosa, que ele pegou e musicou uma parte dessa epístola. E aí eu vou cantar para vocês agora um pouquinho. Então ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa. Ainda se tivesse toda fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, eu não sou nada, nada. O amor tudo desculpa, o amor tudo suporta, o amor é luz. Ainda que eu desse tudo meu em sustento dos pobres do mundo, se tiver amor, isso de nada valeria. O amor não tem inveja, o amor tudo desculpa, o amor não tem rancor, o amor é luz, é luz. Linda música, né? Foi muito feliz em musicar esse pequeno trecho da carta de Paulo, e que nos incita, né? Que amor tudo desculpa, tudo suporta. E qual foi o maior símbolo de amor que a Terra já teve? É Jesus, né? Não tem como Todos concordam? superar ele, né? Jesus. Jesus foi o maior símbolo de amor e nos mostrou, né? Ele era o amor e nos mostrou como que a gente deve fazer para amar. Amar, inclusive, os inimigos. Imagina, amar o inimigo, amar aquele que nos quer mal. E no Evangelho ele explica, né? Os Espíritos explicam que amar não é... Esse amor aos inimigos não é ter uma relação de amizade, de confiança com ele, né? Com quem a gente sabe que nos quer bem, que nos quer mal. Mas não desejar mal ao outro. Se a gente não deseja mal ao outro, né? A gente é uma forma de amá-lo também. É no auge do sofrimento, né? Pendurado na cruz, e pedir Deus que nos perdoe, né? Pedir para o Pai que nos perdoe, né? E não sabemos o que fazemos, quer dizer, de lá, naquele sofrimento extremo, ele ainda tinha piedade da gente, por amor. Eu não sei se você já parou para pensar assim, né? Nesse momento, né, da crucificação, quanto de dor, né, que Jesus sentiu, né, ao ser... A gente, às vezes, quando corta o dedinho assim, né, com a faca, a gente já sente uma dor imensa. Imagina ele lá preso na cruz, né, com as mãos e com os pés atados, sem ter aonde se apoiar, apoiando na própria mão, nos próprios pés. E ainda falar isso, né? Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Né? O tamanho de amor que esse ser, né,
nos demonstrou, né? Só de vir aqui, né, de baixar o seu padrão vibratório de forma assim 1.000 milhão de vezes menos, né, para poder estar aqui na Terra encarnado e nos mostrar, nos exemplificar em cada ato, em cada palavra, em cada gesto, né? Ele nos demonstrou esse amor. Alguém levantou, o João levantou a mão. Quando a gente pega Cristo como exemplo maior que nós temos, né, de amor, ele veio aqui exatamente para poder bater nessa tecla, né, que estava nos faltando e que ainda continua. Mas a gente tem que entender que nós somos ainda crianças, somos espíritos crianças aprendendo a gatinhar, nem de pé nós estamos ainda nessa questão do amor, pelo seguinte: existem níveis, né, que a gente sobe na nossa evolução e esses níveis vão também subir no nosso sentimento. Então, se nós estamos subindo uma escada, quanto mais alto está nessa escada, maior você tem uma visão também e você entende melhor. Então, vamos chamar assim que Cristo estava lá no extremo superior da nossa escada e ele olhando para baixo, ele tinha uma capacidade de compreensão de cada ser que está aqui dentro do seu trajeto, do seu momento evolutivo. Então, é diferente do que nós, que quando você está aqui, você tem uma pessoa para se relacionar e com ela você começa a desenvolver uma atividade de exercício de um amor que ele ainda é egoístico, porque ele é canalizado a um indivíduo, a uma pessoa. Aí você tem filhos, aí você expande o seu exercício com os filhos e normalmente já tem na linhagem vertical, aí tem os pais, os avós, dependendo do convívio, né? Em diferentes níveis de pessoa para pessoa, mas são exercícios num núcleo familiar. Aí você está aí desenvolvendo um sentimento do melhor bem-querer com os seus próximos. Aí vem um cara lá do outro lado, que você nunca viu na sua vida, ele passa por cima do seu filho e aí destrói toda essa estrutura do amor universal que a gente está tentando pensar, imaginar como que Jesus estava na cruz lá, sentindo dor e estava perdoando todo mundo. Não dá para a gente alcançar esse entendimento, é claro. Então, o que nós temos é que nós estamos no exercício do desenvolvimento do amor ainda canalizado, né, para indivíduos. Aí, se você consegue expandir um pouco mais, você tem seu grupo de amigos. Aí você tem, para quem é professor, tem o grupo de alunos, que a cada ano é uma leva. E assim você vai expandindo o exercício do amor, né? E você pega pessoas como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, você pega o Divaldo, com o trabalho dele lá da Mansão do Caminho, você vai pegar pessoas que eles já têm uma aura de amor que ele consegue já, como é que se fala, abraçar muito mais gente do que nós que estamos ainda assim num nível muito muito pequeno ainda desse caminhar do desenvolvimento do amor. Então, para nós, o exercício dentro da família, do grupo de amigos, do grupo de trabalho, já é um exercício assim bastante grande, que nem todo mundo tem a mesma facilidade ou dificuldade, mas tem um amor universal, que é um sentimento, você vai amar o planeta, o cosmos, você vai amar os animais, você vai amar a tudo que é criação de Deus. É claro que a gente até tenta entender racionalmente, mas o primeiro que passar por cima do seu filho mostra que você ainda não está nesse nível, né? Na verdade, quando eu falo assim, quando eu coloco, né, Jesus é o nosso exemplo maior, né? É o amor que a gente quer chegar lá. É onde a gente tem que se mirar. Se a gente quer um exemplo de pessoa que ama, a gente é Jesus, é o exemplo maior. E a gente tem outros exemplos, como você acabou de falar, né? Alguns exemplos, né? De amor, né? De símbolos de amor que a gente tem na Terra, realmente foi Francisco de Assis, que aprendeu muito bem, né? Esses espíritos aprenderam muito bem a lição, né? E conseguiram realmente amar. Foi Francisco de Assis, Chico Xavier,
Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Dalai Lama, né? O próprio Papa Francisco demonstra um amor muito grande pela humanidade, e muitos outros que a gente viu aí, que veio relembrar, né, o amor de Jesus, né? Olha, eu consigo chegar um pouco daquilo que Jesus praticou. E a gente tem que se espelhar, né, nesses exemplos, se espelhar realmente em Jesus, porque é lá que a gente tem que chegar. A gente está há mais de 2000 anos tentando, né? A gente já não tem mais motivos para dizer assim, eu não sei amar, eu não tenho condições de amar. Hoje a gente tem condições reais de amar. Só que amar é uma escolha, como a Thaís falou no início, amar é realmente uma escolha. É você querer enxergar o outro além dos defeitos, querer olhar o outro como ser humano, com defeitos igual a você, né? Não se colocando acima dele. E é lá que a gente precisa chegar. O João Alfredo levantou a mão e a Thaís também. Estou só com medo da gente não conseguir terminar hoje, mas vamos lá. Uma vez eu vi uma palestra, uma frase que me marcou bastante e realmente faz a gente pensar de uma outra forma para começar a desenvolver esse amor aos nossos inimigos, que realmente é bastante difícil. Se não me engano, acho que era do Haroldo, a palestra, que ele falou que um bom começo para a gente começar um bom começo para começar é duro, né? Um bom começo é a gente entender que, para Deus, o nosso pior inimigo é tão importante quanto a gente, né? Para Deus, ele tem a mesma importância que nós. Né? Então, aí a gente já começa a baixar um pouco a guarda, né? Entender que, assim como nós, o outro também é um espírito de desenvolvimento, que pode ter as suas limitações e as suas provas, e que, assim como nós, pode falhar também, né? E que uma outra coisa importante é que aquela pessoa que faz o mal pra gente, que também ajuda a gente a começar a amar o nosso inimigo, aquele mal a gente ia receber de qualquer forma, né? Porque isso faz parte da nossa prova, da nossa expiação, né? O outro só foi uma ferramenta que, por um acaso, a divindade usou, mas se não fosse ele, seria outra pessoa, né? Então, o mal que aquela pessoa faz pra gente, ele não tem uma culpa direta, né? Então, acho que quando a gente começa a pensar por esse lado, o exercício de começar a ter, pelo menos não ter raiva do próximo, já é alguma coisa. Já é o começo, com certeza. Thaís? Você tá no mute. Eu estou aqui, pronto, já saí. Não, nesse negócio que o João falou, eu queria só perguntar para vocês se vocês conseguem fazer isso, porque eu ainda não cheguei lá. Depois daquela palestra sobre prece que o Luiz falou, o Luiz fez, não foi? Eu fui procurar as preces do Evangelho. E está lá na ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Uhum. Eu quero saber se alguém já conseguiu fazer essa prece. Uma coisa é você, assim, tentar digerir o que aconteceu, de você não desejar o mal do outro. Isso aí, nesse nível, eu consigo. Né? Assim, né? Mas agradecer pelo bem que o outro recebeu. Isso está um pouco além da minha escala evolutiva. Assim. Eu acho que de todo mundo, Thaís. Difícil. Ainda mais uma pessoa que realmente... Assim, toda vez que eu passo por essa página, eu fico assim, esse é o meu objetivo. Fazer essa prece algum dia da minha vida. Assim, nessa vida, nessa encarnação. Mas só de você pensar assim, né, já é um avanço, né? Porque antes você nem pensava, nem passava pela sua cabeça, né? Imaginar que um dia você poderia fazer isso. Hoje você já está no caminho, você já pegou a prece, já é um começo, né? Como Joana de Ângeles falava que buscar é uma forma de encontrar. Então, se a gente busca, um dia a gente encontra. Então, são fases, né? Eu sei que mais gente levantou a mão, mas realmente eu tô já passou.
do que eu tinha É que programado hoje o aqui. assunto tá bem legal. Pois é. Hoje tá Bom, bem, assim, tá bem legal e se a gente quiser emocionante. continuar falando, a gente pode. Acho que é legal essa troca também e a gente vai passar um pouquinho, mas vocês que sabem. Alguém mais levantou a mão? O João levantou? Eu Ah, levantei. o Luiz levantou primeiro, vai, João. Estou aqui na Podom. Bom, é o seguinte, eu acho que todos vocês têm razão, e nesse negócio do inimigo tem alguns pontos básicos, né? Talvez o primeiro ponto básico é que você deve deixar aí, como vocês falaram, não ter rancor, não ter isso e aquilo. A segunda parte que a gente deve colocar nisso é o seguinte: se alguém faz alguma coisa para você hoje, talvez você tenha feito alguma coisa para ele ontem. Então, aí se você já parte do princípio de que você aprendeu, você tem que agradecer a pessoa pela oportunidade de você perdoar. Olha que grande é a oportunidade de você poder perdoar alguém. E a partir daí você vai. A partir do momento em que nada mais toca você, o cara vem e xinga você, você fala, so what? Nem atinge você, aí você já está num outro nível que não importa o que o pessoal faça para você, você simplesmente fala, obrigado, seja feliz, e se eu puder te ajudar, diga o que eu posso fazer por você. E aí você evolui você mesmo. É exatamente isso que Jesus e Deus esperam de nós, né? Que a gente faça, né? Vencer através do amor, pagar o mal com o bem, né? Jesus não disse isso à toa, né? Jesus disse que a gente precisa fazer, a gente só vai chegar a amar realmente o outro quando a gente começar a pagar o mal com o bem, é quando a gente enxergar o outro com tanto defeito quanto nós mesmos, né? João levantou a mão. Vamos lá, vou fazer um comentário aqui que pode ser um pouquinho uma viagenzinha na maionese, né? Mas que eu acho interessante falar para a Thaís o seguinte: Thaís, de repente, pensa nisso. Você agradece aos seus inimigos, mas não dessa vida, de outras vidas. Que talvez nessa vida eu tenha encarnado como seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo muito especial, né? Então, assim, talvez não seja imediato, mas com o tempo vem esse agradecimento, eu acho, talvez. Não sei. Mas é interessante pensar dessa forma, né? O inimigo de outra vida, hoje em dia, pode ser uma pessoa muito próxima a você. Sim. Geralmente está bem próximo. Ou encarnado ou desencarnado, né? Exatamente. Mas, João Luiz. Perdão, eu me confundi aqui, agora abri o áudio. Não, eu acho que quando a Thaís colocou a questão da prece, de a gente estar agradecendo, realmente, quando a gente tem inimigos, a gente tem um processo que chama-se um processo de perdão. Esse processo, ele pode ser longo, pode ser médio, pode ser curto, dependendo da intensidade aí do prejuízo, vamos chamar assim, mas a gente tem uma intenção de melhorar, então a gente fazendo esse exercício, né? Eu tenho um texto muito bom que ele trabalha muito a questão do perdão, mas ele começa pelo perdão de si mesmo. A gente primeiro se perdoa, antes de se perdoar é difícil perdoar os outros, né? Quando a gente se perdoa, aí tem um processo, né? Que você começa a perdoar o externo, mas primeiro tem que perdoar a si mesmo. Então, nós estamos numa vida em processo e ninguém tem meta para falar, você tem até o ano que vem para poder zerar tudo. Não existe isso. Então, o importante é estar consciente do processo, da mesma forma que a gente gradativamente começa a aliviar uma falta que foi cometida, ou por nós, ou de alguém sobre nós, a gente também, gradualmente, a gente começa a agradecer, e a gratidão, normalmente, é o melhor fluxo de energia para poder chegar nesse estado elevado do amor, né? A gente sendo grato já é uma super abertura para estar amando aos outros, né?
Eu queria Então, que vocês pensassem no sentido assim, o, o porque quando a gente pergunta, o Kardec pergunta aos espíritos, né, se é fácil mudar, eu já falei isso algumas vezes, né, nas reuniões, se é fácil mudar, se é fácil amar, se é fácil. Eles dizem que que nos falta a vontade, nos falta fé, né, do tamanho de um grão de mostarda. E aí, ouvindo uma palestra uma vez, a palestrante me fala uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Ela fala que a gente só não muda, a gente só não tem vontade porque a gente não pensa. Porque se a gente pensar, a gente vai ter vontade. Por exemplo, ela dá um exemplo que ela fala, se você pensar em chocolate, para quem gosta de chocolate, vai dar vontade de comer chocolate. Se você pensar em comida japonesa, vai dar vontade de comer comida japonesa. Se você pensar em amar, se você pensar em perdoar, né, um dia vai te dar vontade de fazer também. Mas a gente não quer se dar o trabalho nem de pensar nisso, nem de pensar no assunto. Não quero pensar, eu quero amar, né? Eu quero fazer, mas eu não quero pensar sobre isso. E pensar sobre isso, né, refletir, é interiorizar, né? Se perguntar, por que eu não amo? O que está faltando para eu amar o outro, para eu seguir em frente com o meu objetivo de amar? É isso que a gente tem que fazer, é o exercício que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Meu Daniel, sobre isso, eu ia exatamente falar uma coisa sobre isso. Tem uma passagem no livro Boa Nova, que é um livro muito interessante, que fala as coisas que os discípulos foram conversar com Jesus, ali nos bastidores, ali, né? Então, diz que foi lá alguns dos discípulos, quando Jesus fez seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. E aí, o que você acha que aconteceu? Os discípulos, judeus, então eles eram muito rígidos. E Jesus não é rígido assim. É isso que a gente confunde. Então, os discípulos caíram de pau em cima dele. Falaram, como que você transforma água em vinho? Isso aí você está facilitando e estimulando a bebedeira, a gula, todo mundo ficar bêbado na festa, não sei o quê. Como é que você faz isso? Caíram de pau em cima dele. Sim. Porque transformou água em vinho. E aí, nesse livro, mostra tudo que eles falaram para ele e diz que Jesus só olhou para ele e falou assim, vocês já pensaram na alegria de ajudar um amigo? Ele só responde isso, e aí ele elabora, até uma lição interessante. Mas vocês já refletiram na alegria de ajudar a um amigo? Ou seja, ele estava numa situação super constrangedora, porque a ocasião do casamento eram dias de festa e o anfitrião vinha uma coisa causava muito constrangimento e ficar muito envergonhado de não ter faltado o vinho. Então é uma forma de ajudar um amigo e a alegria de compartilhar aquele momento. Então a gente pensa muito em Jesus nas grandes coisas, assim, que é quase um trauma para a gente de lembrar que nós, como humanidade, crucificamos Jesus e ele assim, ainda assim nos perdoa. Isso causa uma dificuldade, né? Mas Jesus, ele era uma pessoa muito leve, ele era muito grave, muito, como diz aquela carta de Públio Lentulus, quando ele olhava com seriedade, ou ele fazia chorar ou ele assustava, dependendo do olhar dele. Mas ele, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito leve, e o amor é leve também. E então, nisso que você falou, Daniel, eu concordo totalmente. A gente tem que pensar naquilo antes de desejar, Por que a gente não quer? Porque a gente não pensa. Então, por exemplo, a amizade, as coisas boas do Espírito são grandes alegrias. E por isso que o cristianismo é chamado de Boa Nova, né? É uma alegria que nos chegou até nós, para a gente desfrutar e estar feliz por isso. Porque essas grandes alegrias do compartilhamento da amizade, de estar na presença de quem a gente ama, tem tudo a ver com o cristianismo. E é isso que ele fez ali naquele momento. Isso que Jesus fez foi uma atitude de amor por aqueles, né, que eram foi uma festa de casamento de alguém da sua família lá, e foi uma atitude de amor. Como teve uma vez também que eles estavam junto com os apóstolos, ele passou na casa de uma pessoa, né, que amava muito Jesus,
e Jesus falou, olha, essa noite eu estarei com vocês na sua casa, vou ceiar com vocês. Mas era uma família muito pobre, e só tinha um porco, né, no seu quintal. E os judeus não comiam porcos, né, na carne, principalmente Jesus não comia carne, nem os discípulos. E aí ele não permitia que os discípulos comessem, né, carne animal. Só que nesse dia a pessoa preparou um jantar com a única coisa que eles tinham lá, né? Um ato de amor também, né? Matou o seu porco, fez aquele banquete. Quando chegou lá, os discípulos olharam aquela mesa cheia de fome e não comeram, não tocaram, porque era carne de porco. E Jesus olha para os discípulos, pega uma tasca de carne e bota na boca e começa a mastigar. E só olha para os discípulos assim. Os discípulos dizem assim, como assim? Você não come carne? Agora você está comendo carne? Né? Os discípulos vão lá e começam a comer também pelo olhar de Jesus. Isso é uma atitude de amor, né? Porque a pessoa só tinha aquilo. Imagina a desfeita que seria, né? Não seria uma atitude de amor se ele não compartilhasse daquele momento. É mais do que a carne naquele momento, né? Era mais do que a carne. Então, é justamente esse amor que a gente, desprendido que a gente tem que ter, né? Pelas pessoas, pelas situações, e pensar, como você bem falou, e eu comentei no início, pensar como a gente vai fazer para amar. Como eu vou fazer para amar essa pessoa que me prejudica, essa pessoa que me irrita cada vez que solta uma frase, uma palavra para mim, né? Essa pessoa que convive comigo, só de olhar já me dá algo dentro de mim né, que eu não sei explicar. Então, é isso que a gente tem que pensar e como fazer. Agora, não pensar, a gente nunca vai conseguir isso. O Luiz levantou a mão lá, o Luiz queria falar alguma coisa. Já passou um pouco, para alegrar um pouco a moçada aí, se tem uma coisa que a gente aprendeu direitinho com Jesus, é que nunca deve faltar o vinho, né? Vinho, pão e peixe, né? E aí tem o resto. Começamos num bom negócio. Tem que aprender o resto também. Verdade. O governo do Quebec fez bem isso, né? É mesmo, né? Vamos lá, João tinha levantado a mão. João Luiz, quer falar alguma coisa? Não, na realidade minha mãozinha eu não tinha abaixado. Não tinha abaixado a mão. Tá tudo certo. Bom, então, pessoal, eu estou vendo aqui, faltam poucos minutos, acho que a gente já pode conversar mais um pouco. Eu tinha bastante coisa ainda para falar com vocês. Eu ia entrar um pouco no tema dessa palestra, que é as 5 linguagens do amor, mas se eu começar a falar agora, a gente vai passar uma meia hora aqui, porque é bastante assunto. Essa parte Daniel, Oi. você pode... eu conheço o livro, nunca li o livro, mas você pode mandar o teste, eu sei que você vai falar disso, o teste das 5 linguagens do amor lá no grupo, e daí quem não conhece já pode entrar em contato. Você vai falar, né? Eu ia falar nisso. Só para a gente ter uma... Aproveitando eu vou finalizar na hora certinha, tá? Eu vou começar só e depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro dia, ou então vocês lerem o livro, né? Que é muito interessante. É um livro que eu tive contato há alguns anos atrás, né? Que é um livro que fala muito das linguagens, que existem 5 linguagens do amor, 5 formas de amar. E um conselheiro conjugal, ele identificou, de acordo com vários anos de consultas com aconselhamento de casais, né, com filhos, com adolescentes, ele descobriu que existem 5 formas de amar. E é sobre essas formas que a gente ia falar na noite de hoje. Mas eu queria perguntar, assim, fala, Alex. Eu estou vendo que você não vai conseguir concluir, mas o que eu proponho, então, eu posso ver com o pessoal que está esquedulado para as próximas palestras, se a gente pode empurrar todo mundo umas 2 semanas para frente, que hoje é dia de palestra livre, né? Uhum. E se todo mundo concordar,
talvez você pode continuar daqui 2 semanas. E aí, enquanto isso, a gente pode até ler o livro ou não e continuar o assunto. O que vocês acham? É muito interessante para quem não conhece. É muito importante, interessante e importante saber dessas 5 linguagens para a gente melhorar as nossas relações com o nosso cônjuge, com a nossa família, com nossos filhos, com nossos amigos. Extremamente importante. Se a gente conversar sobre isso, eu acho que vocês vão gostar bastante. Infelizmente, como eu falei, eu não esperava que teria tanta repercussão esse tema, que tanta gente ia levantar a mão para falar. Mas é assim mesmo. Acho que é o momento, né, da gente falar, é o momento da gente conversar sobre esse assunto, né, que é o que a gente precisa na nossa vida. Quem não precisa de amar? Quem não precisa se sentir amado, né? Então, se todos concordarem, a gente pode fazer um outro dia, ou então dou a apresentação, um link para vocês. Fica a cargo de vocês. O que vocês acham, gente? Continuamos daqui 2 semanas? Eu posso ver. Levanta a mão, quem achar que sim. Boa. Continuamos o tema? Viu? Uma outra coisa que eu estou pensando em propor para vocês é fazer a reunião de 1h30, porque o Daniel fala que nós temos necessidade de amor. Acho que na atual conjuntura temos necessidade de amor e de falar, né, Daniel? Acho que nós estamos precisando de falar um pouco. Verdade. Porque, né, todo mundo em casa, com pouca interação social, a gente pode deixar as palestras um pouco mais tranquilas, com 1h30, e as pessoas podem fazer a palestra e a gente pode dar as opiniões, que eu acho que isso é ótimo, a gente poder ter um bate-papo ao mesmo tempo com a palestra, conversar. Falar. O que vocês acham, gente? Fica muito tempo, 1h30, ou a gente continua nesse formato? Thaís? Eu acho que é uma hora só, porque depende muito do dia, do seu humor, se você quer falar. Toda vez que eu abro a boca, eu toco fogo no parquinho e todo mundo atrasa. Mas tem dia que eu não quero falar e daí fica, não sei, acho que tem dia que é mais cansativo, tem dia que é menos. Eu não sei se para todo mundo é igual. Tá. Alex, pode fazer mais ou menos que nem a gente faz lá no grupo dos pais, entendeu? E a gente prepara uma palestra, acaba virando uma série de 5, 6 palestras, entendeu? Isso, vai continuando. Eu só engatar, a gente vai, entendeu? Tá bom. Então, essa aqui a gente aloca mais 1 hora para a gente terminar na próxima. Eu vou só confirmar com o pessoal, mas acho que normalmente não tem problema de deixar para depois de 2 semanas. Normalmente o pessoal fica até aliviado. Eu tenho mais tempo na minha palestra. Só que eu tô vendo o Luiz, João, tem um monte de gente que tem que fazer palestra. Coloca para a galera lá no grupo o link, alguma coisa sobre o livro. Tá. Que eu acho que vai ser bem interessante. Assim, eu não sei se todo mundo conhece. Sim. Só assim, reforçando essa questão, né, da gente estar aqui hoje. A gente está num momento diferente das nossas vidas, né? Confinados em nossas casas. Eu gosto muito de fazer palestras como essa, de compartilhar, de ouvir o que as pessoas têm para dizer, e nesse momento é super importante a gente se expor, porque às vezes a gente não tem momentos no nosso dia a dia para expor aquilo que a gente está pensando sobre um determinado assunto, ou não tem tempo para estudar, né, por conta das atividades diárias. E durante esses momentos aqui que a gente faz, é uma conversa, como eu falei, eu só estou compartilhando com vocês aquilo que eu tenho aprendido, e é legal saber que causa também em vocês uma dúvidas e incentiva a falar também sobre o tema. Então, eu queria me desculpar, é lógico, por não ter conseguido finalizar, mas é o momento. Eu acho que é o momento que precisou de cada um, do depoimento, de cada um falar, principalmente sobre esse tema. E quando a gente fala, o ouvido mais próximo é o nosso, né? Muito obrigado, Daniel. Você gostaria de encerrar com algumas palavras antes de a gente encerrar essa primeira parte da palestra?
só isso mesmo, agradecer a quem participou, as pessoas que estão aí pela primeira vez, é a primeira vez que pelo menos que eu vejo aqui, o Hannes, o Ivon. Isso. Muito obrigado para você. Foi muito interessante. Legal. Muito bem-vindo. Agradecer mesmo o convite, é sempre muito bom. Como eu disse, quando eu estou preparando um tema, é o momento em que eu reflito sobre isso e começo a estar mais aberto a praticar aquilo que eu tô lendo, que eu estou estudando. E, graças a Deus, tem funcionado bastante aqui nessas questões das linguagens aqui, que a gente vai ver um outro dia. E funciona realmente falo de carteirinha. Então, obrigado por estarem aqui junto com a gente. Obrigado, Daniel, pela palestra. Excelente. E aí continuamos daqui 2 semanas. Então tá, gente. Agora nós vamos fazer uma vibração pelo planeta, né, Luiz, Cleide? Antes da gente encerrar. Nós temos, acho que quem quiser pode pegar uma água, né, para ser fluidificada, que a gente faz uma oração bem gostosa, bem calma e invade aquela paz que invade nossos lares, né? E é isso. Ok. Quando pudermos começar, começamos. Tá bom. De avisos, acho que todos sabem, né, que temos as reuniões de sábado, às 11 horas, temos reunião de evangelização, que não tem nesse sábado, mas tem no outro, às 14 horas, reunião de mocidade espírita, às 11 horas do sábado, não nesse no outro. E atendimento fraterno, vocês já sabem que estamos de braços abertos aí, qualquer coisa é só falar com o João Luiz Branquinho. E quem quiser também compartilhar sobre uma palestra, falar assim, olha, eu estou lendo um livro aqui que é excelente, relacionado ao Espiritismo, claro, eu gostaria de compartilhar, só falar comigo que a gente combina. Temos um novo voluntário aí que já entrou em contato comigo, o João Alfredo, que na vez passada a gente conversou, fiquei muito feliz que ele se voluntariou. E é isso aí, gente. Vamos então passar para a vibração prece final, que é a mesma coisa, antes da gente encerrar a reunião. Ok. Antes de começar a nossa vibração, eu gostaria de lembrar a todos, né, que hoje é o Dia da Terra. E, por acaso, eu estou vendo aqui, na música, vou tentar mostrar para vocês, não sei se vocês conseguiram ver, aqui, ó, uma imagem que é uma cachoeira, um rio e uma música muito tranquila. Esse é o lugar que a gente vive, né? Esse é onde a gente vai agora. Esse é onde a gente vai agora. Vocês podem visualizar, não sei se conseguem ver aí alguma coisa, mas é um lugar muito tranquilo, tem uma cachoeira muito bonita, tem uns rios, uma água, no fundo tem floresta, né? Esse é o mundo que a gente vive, e isso é a terra que nós vivemos. De uma certa forma, nós somos abençoados por termos essa terra que alimenta o nosso corpo, que sustenta o nosso espírito e que nos dá a esperança de amanhã. Bom, agora que o Alex voltou, a gente pode mudar de assunto, né? E começar a vibração. Eu não sei se a música está muito alta, está muito baixa. Está baixa, não estou ouvindo nada. Então tá bem. Que música? Que música? Passarinho cantando. Aí. Vai ter que gritar. Não, tudo bem. Ok. Bom, ok. Bom. Então, vamos lá. Então, tá bom? Tá bom. Okay? Agora ficou bom. Então, o que nós vamos fazer, nós vamos, como sempre, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentar
confortavelmente no sofá, na cama, no chão, onde vocês estiverem na casa de vocês. Vamos tentar ficar com as costas retas para poder respirarmos profundamente. E desta forma nós vamos respirando bem profundamente, inspirando pelo nariz, bem tranquilamente,